Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando aqui nosso super curso da Lei 8.112, né? A Lei 8.112, nós estamos trabalhando aqui no título 4, né? No título 4 da lei, que fala o quê? Do regime disciplinar. O regime disciplinar, ele é feito por cinco capítulos, né? 5 capítulos. Vamos ver se você lembra comigo. Primeiro capítulo, qual que é? Regime disciplinar. Aliás, eu vou até pegar uma tela em branco aqui para... Como essa aqui é a última aula desse capítulo, nós vamos notar aqui, né? Ó, regime disciplinar. Ok. Esse cara aqui, título 4 da lei, né? Aí você tem o primeiro capítulo, 2 deveres, né? Consagrado no artigo 116. Depois, das proibições. Tá? Olha como é legal, cara. Você está aprendendo, ó, 117. Depois, o que? Acumulações. Acumulações de quê? De cargos públicos, né? Depois de acumulações, o que? Responsabilidade. Aí, ó. Responsabilidade. E agora? Agora é das penalidades. Ó, já vimos dos deveres, proibições, acumulações, responsabilidades e penalidades. Para a gente passar a régua aqui no título 5. E o próximo, professor? O próximo vai ser o título 5, né? Ó. É o título 5, né? O que ele vai falar? Sobre o processo administrativo disciplinar, né? Aí você vai ter instrução, julgamento, revisão, afastamento, né? E assim por diante. Então nós vamos ter o PAD, que é o último título, né? Com isso, nós estudamos, gente, do artigo 1º da lei ao artigo 182 da lei. Aí, ó. Isso aqui corresponde, ó, mais, né, que 95% de questões das provas aí, de todos os tempos, de todas as bancas de concurso público. E dessa forma, você estudando de forma sistêmica, um a um, caminhando, eu volto, eu explico, esse aqui é um pedacinho da lei, esse é o objetivo. Cara, e assim que você aprende em forma definitiva a Lei 8.112. Eu tenho certeza, né, que vocês não irão esquecer esse conteúdo. E depois você vai lá, faz uma revisão, vai fazer as anotações, cara, o seu caderninho, né? Faz um caderninho aí, aula a aula, né? Aula a aula. Ótimo, né? Maravilha, né? 10. Vamos lá. Então, das penalidades. As penalidades estão consagradas no artigo 127. Tem que saber? Claro que tem que saber, né? Primeiro, professor. A mais leve de todas é o quê? A advertência. Está aqui. Advertência. Professor, quais são os casos, né, de advertência? Né? Nós já temos aí os casos de advertência, né? Quando você viola o quê? Um dever funcional lá do artigo 116. Já vimos isso. Suspensão, né? Então, suspensão é a segunda penalidade prevista, né? E essa suspensão aqui é de até 90 dias, né? Terceira, demissão, né? Que é o que? A penalidade mais grave, né? Mais grave é a demissão, né? Mais grave, ou seja, ele vai deixar o serviço público, né? Por quê? Porque ele aprontou. E nós veremos aqui todos os casos do artigo 132 que fala da demissão. Ok, professor, o cara foi demitido. Não, o cara está na ativa. Aprontou feio no último mês dele. Último mês de serviço público ele aprontou feio. Caso, né, que ensejaria em uma demissão. Caso que ensejaria em uma demissão. Prof, e aí, prof? Aí o cara já tinha tempo de aposentar, ele correu e se aposentou. E aí, professor? O aposentado, ele pode ser demitido? Não. Por quê? Porque a demissão, tá? Olha o primeiro aprendizado, né? Esses 3 aqui é para servidores que estão na ativa. Ou seja, em pleno exercício. Tá? O cara aprontou no último mês. Não deu tempo de constituir o PAD, nada. Ele corre e se aposenta. Ele pode ser demitido? Não. E aí, professor, qual que é o remédio dele? O remédio dele é cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Olha aí, né? Então,
Esse aqui é equivalente à demissão. Aí, ó, equivalente à demissão, tá? Então, cassação de aposentadoria. O cara aprontou na ativa. O cara aprontou na ativa e vazou para a aposentadoria para fugir da demissão, pensando que ele ia se salvar da punição, né? Mas não, o órgão não foi omisso e continuou o seu processo administrativo. O que aconteceu com o sujeito? Teve a cassação de aposentadoria. É um caso, né? Primeiro caso de cassação. Segundo caso, ó, disponibilidade. É o segundo caso. Tá? Vamos colocar aqui no tirar o azinho, colocar como fosse um, ó, primeiro caso e segundo caso, disponibilidade. Professor, não entendi cassação de disponibilidade. Bacana, vamos lá. Lembra o caso que eu falei pra vocês que o cara no último mês ele foi lá, aprontou pra caralho, né? Pra caceta, desculpa, eu não gosto de falar palavrão, né? Aprontou muito, mas muito mesmo, e pum, carimbou lá sua aposentadoria. Beleza, aqui é outro caso. O cara tá no órgão, ele sabe que o órgão vai ser extinto. E todos serão colocados em disponibilidade, né? O que é disponibilidade? Lá nas nossas primeiras aulas, nós estudamos isso, né? Que é da disponibilidade, aproveitamento e disponibilidade, né? Nós vimos isso, né? O órgão dele vai ser extinto, ele vai ser posto em disponibilidade. O cara que está em disponibilidade, ele está em exercício ou não? Não está em exercício. Ele está em disponibilidade por aquelas situações. O que acontece? Pelo fato dele estar em disponibilidade, ele não pode ser demitido. Qual que vai ser o remédio? Cassação de disponibilidade. Pronto, tá aí, né? Fechou. Professor, o que é essa ADPF, né? De preceito fundamental, né? Ação direta de preceito fundamental, né? Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é uma ação direta que chegou lá no Supremo. Para quê? Se o cara está em aposentadoria, ele não poderia. Ele fala o seguinte: olha, eu contribuí durante 40 anos. E eu tive minha aposentadoria, eu tive minha cassação de aposentadoria, né? Tive minha cassação aí decretada. Eu perdi minha aposentadoria. Aí ele fala, pô, mas eu contribuí para o sistema, cara, então eu quero ter esse dinheiro, né? Só que é o seguinte, essa ADPF ela foi julgada improcedente, então desconsidere ela, né? Ela foi julgada improcedente, graças a Deus, né? Senão seria o quê? Você não teria punição nenhuma pro cara, né? Nenhuma mesmo, né? Eu acho que ainda bastante as punições são bastante brandas, né? Vamos lá, outra, né? Eu sou um cara que estou em cargo em comissão, né? Aprontei, então eu não sou servidor efetivo. Esses aqui são para servidores efetivos. E aí, professor? Aí você vai sofrer a pena de destituição do cargo em comissão. Você não vai ser exonerado. Exonerado não é uma punição, tá? Aqui são punições, tá? Então ele vai deixar o cargo por uma destituição do cargo em comissão, tá? E finalmente nós temos aí a destituição da função comissionada também, né? Então você tem a destituição da função comissionada e a destituição do cargo em comissão. Lembrando que todos esses casos aqui são de punições, uma penalidade. Ele cometeu alguma irregularidade e ele está pagando os seus efeitos, né? Ok, vamos lá, né? Artigo 128, né? O que diz o artigo 128? O artigo 128 fala o seguinte, olha, nós temos que usar a proporcionalidade e razoabilidade perante os fatos para a aplicação das penas. É exatamente isso, né? Olha aqui, na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza, tá? A natureza, dolo, culpa, né? Gravidade, né? Média, leve, altíssima, né? Da infração cometida, os danos, né? De que ela provierem futuro para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Então, para aplicar a pena, né? Aquelas penas, né? A autoridade competente para isso, que a gente vai estudar lá no artigo, salvo engano, 140 e poucos, né? Nós estudar nessa aula, inclusive, ele fala o seguinte, quais são as autoridades que irão aplicar as penas. Então ele tem que considerar todos os atenuantes, as agravantes, né? O que é agravante? O cara é reincidente, pronto, dançou, né? Atenuantes, o cara tem ficha limpa, né? Nunca fez nada, né? Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa de sanção disciplinar, né?
Ó, o ato de imposição de penalidade. Então o cara faz um ato de suspensão, por exemplo, né? Então a autoridade, a comissão deverá mencionar sempre o fundamento legal. Artigo 117, inciso tal. E a causa, né? O porquê que ele está sendo punido com essa sanção, né? Então esse aqui é o artigo 128, né? O que trata o artigo 129? Da advertência. Nós já estudamos isso. Então nós sabemos que nós temos o quê? 7 tipos, tá? Nós temos 7 tipos de punição. Advertência, suspensão, demissão, cassação, né, de aposentadoria ou disponibilidade. Aí nós temos cassação, destituição de cargo em comissão e destituição em função. Temos 6, né? Nós temos 6 casos, né, de punição, né, de penalidade. Aqui é advertência. Quando que nós iremos aplicar a advertência? A gente já falou. Será aplicada, né, por escrito nos casos de violação de proibição constante. Olha aí, né? Artigo 117. Então nós temos aqui, né? Ó, advertência. Ó, advertência. Você já sabe que a advertência vai ser sempre por escrito. Beleza, né? Primeiro, vamos começar por certinho, né? E de inobservância do dever. Vou colocar inobservância do dever funcional. Esse cara está consagrado no artigo 116. São todos os casos, se eu não me engano, são 12. Ok? Vamos lá. Violação, ó o termo. Violação de quê? De proibição. A violação de proibição, né, está consagrado no artigo 117. São todos? Não. Incisos 1 a 8 e 19. Tá aí, né? 19. Bacana, né? O que mais? Advertência. Tá? Inobservância. De quê? Lei. Regulamento. E norma interna. Pronto, tá aqui. Professor, o cara descumpriu uma portaria do setor dele. Norma interna, pena na cabeça dele, advertência por escrito. Tá aí. Então aqui são as 3 situações, né? Tá aí, né? Ah, o cara descumpriu lá, por exemplo, né? Uma que dá advertência aqui. A Lei 12.527 de 2011. O cara tinha que dar fé pública no documento e não deu. Pum, advertência nele. Tá? Ele descumpriu um decreto. Cara, acabou. Ou seja, não é apenas, é a conduta dele. Do artigo 116 e 117. Outras também corroboram para isso. Tá? Então essa é a pena de advertência. Tem que saber. Vamos lá. Parte final. Não, olha aí. Justifique imposição de penalidade mais grave. No caso aqui, seria a suspensão. E aqui seria o quê? A demissão. Aí. Pronto, matamos a primeira pena, que é o quê? A advertência. Cai? Claro que cai. Cara, esse esqueminha tem que estar no seu caderninho. Não tem jeito, tem que estar lá. Importante. Louco, como é importante isso. Tá? Viu, gente? Deixa eu falar pra vocês aí. Vocês me ajudarem aqui. Eu mudei aqui o sistema de microfone, tá? De captação do áudio aqui. Você sabe que o professor Luiz grava em casa, né? Eu gosto de gravar na minha casa, como eu consegui montar um estúdio para mim, no padrão da LAC, claro, né? E agora eu abri mão do microfone, né? Mas nós temos aqui um puta de um microfone aqui, um boom, né? De Sennheiser, né? Caríssimo, né? Então esse cara aqui, se tiver ruim o áudio, qualquer coisa, vai lá, dá um oi pro professor, tá? Artigo 130, vai falar o quê? Da suspensão. O que é suspensão, prof? Suspensão é o segundo a penalidade prevista no artigo 127. A suspensão será aplicada em caso
de reincidência de faltas punidas com advertência. Tá aí, né? Aí, ó, com faltas puníveis com advertência. Tá aqui. Então vamos lá, né? Vamos colocar aqui suspensão. Né? Suspensão. Primeiro. Tá? Vamos lá aqui, né? Reincidência. Olha aí, ó, a complicação do cara, né? Das faltas, reincidência de advertência. Beleza? Segundo caso, violação das demais proibições. Quais são essas violações? Artigo 117. Vamos achar esse cara agora. Você sabe que é o seguinte, que a advertência, tá? Vamos escrever certinho aqui. Olha só. Assim que você fica competitivo, advertência, né? Do 117. Você vai ser do inciso 1 ao inciso 8 e o 19. Bacana? Vamos pular aqui e vamos lá para a demissão. A demissão. A demissão é aqui, ó. Tá? A demissão, né? Aqui. Transgressão dos incisos, ó. 9, tá? A 16, né? Do 17, vamos voltar aqui. Aqui, opa, isso, né? Olha aqui, ó. Esse cara aqui, vamos colocar aqui, ó, demissão. Ó. Demissão. Artigo 117. 9. E a 16. Ok. Então aqui, ó. Aqui é 8. Não é 8? 8. 9 a 16. Então aqui será 17 e 18. O artigo 117, ele é a casinha de quem? É a casinha das proibições. Das proibições. Bingo. Das proibições, o sujeito pode ter 3 penalidades. Advertência de 1 ao 8 e ao 19, que é o último. Suspensão. Ó, 17 e 18. E os demais casos, demissão, que é do inciso 9 ao inciso 16. Apagando aí, ó. Viu como você vai construindo, cara? Você tem que ter isso, né? Vamos lá. Voltando para o caput, né? Nas demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, podendo exceder a 90 dias, ou seja, 90 dias. E essa suspensão não é de ad eterno, então é de até 90 dias. Então são os casos aqui de aplicação de 90 dias. Aí, ó, dessa punição de suspensão. Pô, professor, bacana, hein? Bacana mesmo, cara. Esse assunto aqui é muito gostoso, muito legal, né? Vamos lá, parágrafo 1º. Vamos apagar aqui para ficar fácil a leitura. Será punido com suspensão até 15 dias, né, o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação, né? Então tá aí. Então o cara lá, vamos supor, o cara tá de licença médica, licença de tratamento de saúde, de boa, tá lá, né? 90 dias, beleza. Aí a autoridade competente chega lá e fala o seguinte: não, para aí, parou. É o seguinte, cara, eu quero chamar você para uma reavaliação médica, inspeção. Ele pode? Ele pode. Ele vai citar o cara, vai intimar o cara para o cara ir lá na junta, né? Na junta médica. Se ele não for, 15 dias na cabeça dele de suspensão, tá aí. Então ele é obrigado, ele tem o dever, a obrigação
Se ele não for, cara, pau na cabeça dele, como eu falei. Olha, pau na cabeça dele, ele tem aí 15 dias de suspensão. E aí, professor, se ele for no outro dia, pronto, você cessa a punição na hora, né? Parágrafo 2º, que a conversão, tá? Que é a conversão de quê? Da penalidade de multa, né, da suspensão em multa. Quando houver conveniência para o serviço, ou seja, interesse para o serviço. Quando houver interesse, né, para o serviço, né? A penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então, aí. Então, isso aqui é a conversão da punição de suspensão em multa. Multa pecúnia, salário, dinheiro, né? Como é que funciona isso? Primeiro, eu fui punido por 90 dias, por 30 dias. Tá? Eu quero pagar. Não, não é eu quero pagar. A administração pública vai avaliar, esse sujeito, e aí? Vamos sentir falta desse sujeito aí? Não, então deixa ele lá, né? Vai ser bom para os cofres públicos, né? Vai ser beleza, ele vai ficar sem salário. Fica sem salário. Tá? A suspensão é sem salário. Não, o cara é fundamental, pô, precisamos dele. Chama o cara, você vai trabalhar, só que aí vai ser descontado 50%, tá? 50% que ele vai receber da punição, tá? 50% do salário. Então tá aí, né? Ok. Artigo 131. O artigo 131, vocês vão ter que escrever o seguinte, ó. Reabilitação. Reabilitação do sujeito, tá? Como assim reabilitação do sujeito, né? O cara foi advertido por escrito. Ele vai carregar aquele carimbo na ficha funcional para a vida toda? Não. Aqui não existe no Brasil tribunal de exceção, cara. Não vai. Né? O que vai acontecer? Ele vai ser reabilitado em X prazo. Dentro do X prazo, se o cara não aprontou, ficha limpa para ele. Isso que diz o artigo 131. Então, o artigo 131, ele consagra o instituto da reabilitação. Vamos lá. As penalidades de advertência e de suspensão, olha, advertência e suspensão, terão seus registros cancelados após, advertência 3 anos e suspensão 5 anos. Do efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, nesse período de 3 ou 5 anos, né, se o cara não aprontar e não receber nenhuma outra infração, será cancelado esse registro da punição da sua ficha funcional. Né? Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos, ou seja, só daqui para frente, né? Ex-tunc, né? Tunc daqui para frente, né? É claro, porque aí, o que acontece aqui na prática? O cara levou uma advertência, cara. Puta, fudeu, ferrou. Ferrou por quê? Porque isso pode prejudicar a sua vida funcional, o seu plano de cargos, carreiras e remuneração. Com certeza, ele ficará impedido de ter progressão por mérito, né? Ele ficará aí proibido de receber aí, de ter essa punição aí por mérito, né? Por quê, professor? Porque ele foi punido, né? Então ele vai ser punido, ele atrapalha aí o desenvolvimento da carreira, tá? Artigo 132, e agora? O artigo 132 da demissão. Professor, por que não existe, professor, reabilitação para demissão? Boa pergunta, né? Boa colocação quem pensou. É simples, porque no caso da demissão, cara, o cara não tem o que ser reabilitado, né? Ele já está fora, pé na bunda, tchau, né? Vida que segue, né? E aí a demissão, professor? Demissão, nós temos aqui os casos previstos que o servidor será demitido. Primeiro caso, se ele cometer algum crime contra a administração pública, né? Só que nesse caso aqui do crime contra a administração pública, né? Vai necessitar de sentença do juiz, né? Aí, ó. Sentença do juizão, né? É o judiciário que julga crime, né? Na esfera administrativa não se julga crime, é infração administrativa, né? Abandono de cargo, claro, a gente vai ver isso ainda hoje, né? Abandono de cargo. Inclusive, abandono de cargo é no artigo 133, né? A gente vai estudar esse cara agorinha.
Nesse 133 ele define o quê? Ele define aqui um rito sumaríssimo para quem abandonou o cargo. Né? A gente vai falar as hipóteses de abandono de cargo. E na unidade habitual, a gente vai estudar esse cara também aqui, tá? No 133. E parágrafos, né? Claro, o cara em um ano faltou 6 meses, né? Pronto, né? Improbidade administrativa. Também sentença, né? Lei 8.429, né? De 99, né? 99, ó, tá? E teve uma alteração importante aí, né? Uma alteração importante. E eu sou professor da lei de improbidade também, tá? Incontinência pública, né? E conduta escandalosa na repartição, né? Incontinência pública. Então você aí é um cara aí, né? Que não diz respeito aos princípios éticos do órgão, né? Então aí conduta escandalosa, tchau, né? Insubordinação grave em serviço, né? Nós sabemos o seguinte, ó, insubordinação, que um dos princípios da administração pública chama-se hierarquia, tá? Toda vez que você quebrou a hierarquia, você virou um insubordinado, né? Aí, ó a burocracia werberiana em questão, né? 7. Ofensa física, porrada, né? Em serviço, a servidor ou a particular. Agora, salvo se abriga a porrada, né? Em legítima defesa da própria ou de outrem, né? Como assim, professor? Estou lá na minha repartição de boa. De repente, um contribuinte doido foi e começou a bater numa colega nossa, né? Imediatamente, meu instinto protetor, né? Fui lá e fui apartar, o cara foi pra cima de mim, eu tive que dar uns petelecos no pé da orelha dele. Pronto. Aí salvo, entrou no salvo, legítima defesa ou de outrem, tá? Então é o seguinte, cara, ó, ofensa física, cara, ó, eu vou te dar um conselho para vocês. Eu já fiz parte de comissão de processante, cara, tá? Eu tenho uma vida pública muito intensa. Eu fiquei de 2002 a 2013, 11 anos, cara. Um pouco menos, 11 anos, né? Da nomeação e exoneração, porque eu tinha pedido a licença para trato de interesse particular, né? Aí esgotou tal. Deixa eu falar para vocês, cara, com toda a moral, meu. Olha só, né? O cara vai te provocar, não levante a mão. É melhor você apanhar do que bater, tá? É demissão. 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. Aí, tá? 9. Revelação de segredo ao qual se apropriou em razão do cargo. Aí. É profissional. Então, o que você trata no cargo, fica no cargo. Tá? Não pode se virar notícia de jornal. Tá? Não pode virar notícia de jornal. Então, isso aqui é outro caso que dá o quê? A famosa demissão, tá? A famosa demissão, tá? A famosa demissão. Lesão aos cofres públicos, ó. Dilapidação do patrimônio nacional, tá? Então, se você causou algum dano dos cofres públicos, demissão, tá? Dilapidação ao patrimônio público, demissão também, né? Corrupção, claro, né? Corrupção aí também, né? Acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas, né? Com certeza aí. Tá? Se você está acumulando ilegalmente, nós temos aí os casos de demissão. E finalmente, né? Nas transgressões dos incisos, né? 9 ao 16 do artigo 117, que dá demissão, tá? Ou seja, este é o rol que dá a demissão. Esse aqui é um rol taxativo ou é um rol exemplificativo? Ah, professor, o que é um rol taxativo? É somente esses casos. Exemplificativo, esses aqui são exemplos e pode ter outros casos. No caso aqui, o rol é o que? Taxativo. Taxativo. Então, somente pode se demitir nesses casos, né? Professor, e a sistemática da aula? Agora, tá? Nos próximos artigos, nós vamos explicar aqui, né? Nós vamos explicar aqui cada um desses aqui na demissão, né? Vamos começar com esse aqui, ó, acumulação ilegal de cargos, né? Nessa acumulação ilegal de cargos, artigo 133, ele define o quê? Ele vai definir um rito sumário, né? Um rito sumário aí. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Laki, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica
específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40 e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente em administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente em administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só.
né, noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né, noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né, noções de administração, de direito administrativo. Então, esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique like.